Olá, pessoal! Estamos começando a nossa segunda aula de raciocínio lógico. Na primeira aula, a gente comentou um pouco sobre associações lógicas, que é um tema meio independente onde você estuda ele e já é suficiente para resolver uma série de questões. A partir de agora, a gente vai entrar numa sequência de estudo que vocês precisam acompanhar a lógica, justamente porque cada aula depende da aula anterior. Nessa segunda aula, nós vamos falar sobre estruturas lógicas. Mas o que vem a ser uma estrutura lógica? Uma estrutura lógica nada mais é do que a representação de relacionamentos entre proposições. Bem, percebam que o ponto-chave para entender o conceito de estrutura lógica é justamente saber o que são proposições e como elas se relacionam. Mas eu garanto para vocês que ao final da aula vocês saberão perfeitamente identificar uma proposição e, consequentemente, uma estrutura lógica. Primeiramente, vamos entender o que seria essa tal de proposição. Uma proposição é uma oração declarativa que tem que assumir um determinado valor lógico. Tem que ser verdadeiro ou falso, mas jamais ambos. Então fiquem atentos, uma proposição ou será verdadeira ou será falsa. Jamais pode assumir os dois valores. Para facilitar o entendimento, vamos detalhar um pouco mais essas características da proposição. Como eu já disse para vocês, a proposição é uma oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós Não, o né, vosso gente? É reino, lógico seja que a feita gente a não vossa está vontade. falando desse tipo de oração. Vamos retomar um pouquinho um conceito básico de português. Uma oração, ela é composta essencialmente por dois termos. Alguém se lembra quais são esses dois termos da oração? Acertou quem disse sujeito e predicado. Essencialmente, uma oração é composta por sujeito mais predicado. Ela pode até ter um sujeito inexistente, mas obrigatoriamente uma oração deverá ter um predicado, pois se não tiver um predicado, ela não será uma oração. Então vejamos o que significa cada um desses termos que compõem a oração. Primeiramente, o sujeito é o termo sobre o qual o restante da oração vai dizer algo. Por outro lado, o predicado é justamente o que foi informado sobre o sujeito e que deve conter obrigatoriamente um verbo. Então, o sujeito é sobre quem a gente vai falar e o predicado é o que foi falado sobre o sujeito, sendo que no predicado deve haver obrigatoriamente um verbo, senão não é um predicado. Então aí vai uma dica que é justamente o que normalmente cai em concursos. Se a frase não tem verbo, ela não tem predicado. Se ela não tem predicado, ela não é uma oração. E se não é uma oração, então a frase não é uma proposição. Percebam, se aparecer uma frase sem verbo, já pode marcar direto que ela não é uma proposição. Nesse contexto, vejamos um exemplo simples de oração. Por exemplo, quando a gente fala, o menino joga bola. Estamos falando de quem? Do menino. Logo, o menino nesta frase é o sujeito da oração. E o que nós estamos falando sobre o menino? Estamos falando que ele joga bola. Portanto, o termo joga bola é justamente o predicado da oração, composto obrigatoriamente por um verbo, que no caso seria o verbo jogar. Bem, então sabemos que uma proposição é uma oração e que uma oração é composta essencialmente por dois termos, o primeiro que é o sujeito e o segundo que é o predicado. Dessa forma, vamos analisar três frases para saber se estamos diante de uma proposição ou não, com base nesse conceito que a gente acabou de passar. A primeira frase diz, um ótimo livro de direito. Toda essa expressão que ele usa, a gente está se referindo a um sujeito. Perceba que claramente estamos diante de uma frase que possui apenas o sujeito. Não tem o verbo, logo não tem um predicado. E se não tem um predicado, estamos diante de uma frase que não é uma proposição. Na segunda frase, mais uma vez, estamos diante de uma situação sem verbo. Logo, mais uma vez, essa frase não é uma proposição. Na terceira e última frase,
Percebam que temos uma oração com um sujeito que é o João e um predicado que é leu o livro. Como nós temos a estrutura de uma oração, ou seja, sujeito mais predicado, podemos dizer que estamos diante de uma proposição. Uma outra característica da proposição é que ela é uma oração declarativa. Percebam, ela não é qualquer tipo de oração, tem que ser do tipo declarativa. Então, novamente, retomando alguns conceitos de português, a gente sabe que as orações elas podem ser classificadas como exclamativa, que é quando expressamos alguma emoção, imperativa, quando estamos diante de ordens, interrogativa, quando fazemos alguma pergunta, e por fim, as orações declarativas, quando estamos diante de um determinado fato ou afirmação. Apenas neste último caso, que são as orações declarativas, estamos diante de uma proposição. As demais orações não são classificadas como proposição. Então vejamos alguns exemplos de orações. Quando a gente fala "que cama bagunçada", estamos expressando uma certa emoção e, portanto, estamos diante de uma oração exclamativa. Como a gente viu, se é exclamativa, não é uma proposição. Quando a gente fala "faça sua cama, menino", estamos dando uma ordem e, portanto, estamos diante de uma oração imperativa. Se é imperativa, não é proposição, conforme nós vimos. Um terceiro caso, quando a gente diz "você já fez a sua cama?", estamos fazendo uma certa pergunta. E se é pergunta, estamos diante de uma oração interrogativa. Se é interrogativa, mais uma vez, não é proposição. Por fim, quando a gente diz "a cama está feita", estamos relatando um determinado fato ou afirmando algo. E, portanto, estamos diante de uma oração declarativa. Se é declarativa, como nós vimos, aí sim estamos diante de uma proposição. Por fim, a última coisa que devemos olhar para caracterizar uma oração como proposição é a necessidade de a oração assumir o valor lógico verdadeiro ou falso. Mas prestem atenção, tem que assumir um ou outro, jamais pode assumir os dois valores, hein, gente? Ou é verdadeiro ou é falso, e ponto final. Então, só reforçando, as sentenças abertas, ou seja, aquelas que assumem o valor verdadeiro ou falso a depender de uma situação, ela não é considerada proposição. Para ser considerada proposição, tem que ser uma sentença fechada, ou seja, com raciocínio fechado, raciocínio completo. Para ficar mais claro, vou mostrar para vocês agora 3 orações para a gente entender qual é a diferença entre uma sentença aberta e uma sentença completa ou fechada. A primeira oração diz o seguinte: X é um número ímpar. Agora, a gente precisa analisar se é uma sentença aberta ou não. Perceba que a oração tem uma variável x e que, dependendo de qual valor o x assumir, a afirmação será verdadeira ou não. Por exemplo, no caso específico aqui, está dizendo que x é um número ímpar. Se x for igual a 1, a oração vai ser verdadeira. 1 é um número ímpar. Por outro lado, se x for igual a 2, então a oração é falsa, pois 2 não é um número ímpar. Como ela pode assumir os dois valores lógicos, dependendo de determinada condição, essa oração quebra justamente a regra que diz que uma proposição jamais pode assumir ambos os valores lógicos. Portanto, nós estamos diante de uma sentença aberta, que pode assumir mais de um valor lógico e que não é classificada como proposição. Em situação semelhante a essa que nós acabamos de falar, a oração "ele é um cara alto" também é considerada uma sentença aberta, uma vez que o pronome ele pode assumir diversas personalidades. Dependendo de quem que a gente está falando, dependendo de quem que vai assumir essa personalidade do ele, a oração pode ser verdadeira ou falsa.
Portanto, essa frase também não é uma proposição. Por fim, a oração João da Silva foi presidente do Brasil. Neste caso, temos um exemplo claro de sentença fechada. Ainda que ela seja falsa, pois a gente sabe que o Brasil nunca teve um João da Silva como presidente, ela assume apenas esse valor lógico, ou seja, ela só assume o valor de falso. Independente de qualquer condição, ela jamais será verdadeira. Nesse caso, como estamos diante de uma sentença fechada ou completa, nós estamos diante de uma proposição lógica. Alinhado ao raciocínio de que uma proposição só pode assumir ou o valor lógico verdadeiro ou o valor lógico falso, o raciocínio lógico traz para a gente 3 princípios básicos, que algumas vezes são cobrados em concursos. Não é muito comum a cobrança desses princípios, mas eventualmente eles caem, então acho bom vocês entenderem um pouquinho a diferença entre esses 3 princípios. Os 3 princípios são basicamente princípio da identidade, princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Vejamos cada um deles. O princípio da identidade significa o seguinte: significa que o que é. Ora, pessoal, por esse princípio, por exemplo, sabemos que um gato é um gato, independente do que ocorra. Não tem como esse gato se tornar, por exemplo, um cachorro amanhã, se tornar um peixe. Ele é um gato e sempre vai ser um gato. Logo, levando para a realidade da lógica, se uma proposição é verdadeira, ela sempre será verdadeira. Independente do que ocorra, ela não vai mudar para o status de falsa. Ela sempre será verdadeira. O que é verdadeiro é verdadeiro. O que é falso é falso. O segundo princípio é o princípio da não contradição, que diz que uma proposição não pode assumir 2 valores lógicos ao mesmo tempo. Percebam a sutileza que diferencia o princípio da identidade com o da não contradição. No caso do princípio da identidade, ele diz que uma proposição não muda o seu valor lógico com o passar do tempo. Ou seja, se ela é verdade hoje, continuará sendo verdade para sempre. Já o princípio da não contradição diz que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E o último princípio que normalmente cai em prova é o princípio do terceiro excluído. Esse princípio diz que uma proposição somente poderá assumir entre 2 opções de valor lógico. Ou a proposição é verdadeira ou ela é falsa. Não existe uma terceira opção de valoração. Não existe um meio termo, não existe um mais ou menos falso, não existe um mais ou menos verdadeiro. Ou a proposição é verdadeira ou é falsa. Só existem essas 2 opções. Por isso que ele fala que uma terceira opção é excluída. Aí você deve estar se perguntando: beleza, professor, já entendi o que é uma proposição, quais os princípios da lógica, mas mesmo assim não consegui entender o que é essa tal de estrutura lógica que você mencionou lá no início da aula. Para fechar o entendimento do que seria essa estrutura lógica, a gente precisa entender a diferença entre uma proposição simples e composta. A proposição simples é uma proposição solitária, única, que não vem acompanhada de nenhuma outra proposição. Já a proposição composta é formada por 2 ou mais proposições conectadas por meio de conectivos lógicos. Então vejamos 2 frases para vocês entenderem bem a diferença. A primeira frase diz que a Maria é alta. Perceba, estamos diante de uma oração declarativa e que assume valor verdadeiro ou falso. Portanto, nós estamos diante de uma proposição simples e ela não vem acompanhada de nenhuma outra proposição. Por outro lado, quando a gente fala que a Maria é alta e o Pedro é baixo, estamos diante de 2 proposições conectadas por meio do conectivo lógico. Neste caso específico, o conectivo lógico que conecta as 2 proposições é a palavrinha e. Nessa aula a gente não vai demonstrar os demais conectivos lógicos, pois a ideia aqui é apenas o entendimento de uma estrutura lógica. Portanto,
Se temos uma proposição A e uma proposição B unidas por um conectivo lógico, estamos diante de um relacionamento entre proposições. E como vimos lá no começo, o relacionamento entre proposição é justamente o que a gente chama de estrutura lógica. Bom, pessoal, fechado o conceito de estrutura lógica, de proposição, de princípios do raciocínio lógico e de tipos de proposição, no caso simples e composta, a gente já tem condições de partir para os exercícios. Então, bora colocar esse cérebro para praticar exercício. Bora lá. Primeiro exercício. Secretaria de Fazenda de São Paulo, Fiscal de Rendas, FCC 2006. É uma questão um pouco antiga, mas que dá para a gente demonstrar bem o conteúdo que a gente passou durante a aula. Considere as seguintes frases. Primeira, ele foi o melhor jogador do mundo de 2005. Segunda frase, x mais y dividido por 15 é um número inteiro. E terceira frase, João da Silva foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000. É verdade apenas que, pelas alternativas, o que ele está querendo saber é quais dos itens 1, 2 e 3 são proposições. Então vamos voltar lá. No primeiro, a questão diz que ele foi o melhor jogador do mundo em 2005. Primeiro, a gente tem que ver se é uma oração. E se é uma oração declarativa. Aqui a gente pode ver que tem o sujeito, né, que é ele, e que tem um predicado, que é foi o melhor jogador do mundo de 2005. Estamos relatando um fato ou uma afirmação, portanto, estamos diante de uma oração declarativa. O segundo passo é saber se estamos diante de uma sentença aberta ou uma sentença fechada, completa. Como a oração diz, ele foi o melhor jogador do mundo de 2005, como ele não especificou o ele, dependendo do que você colocar no lugar do ele aqui, a oração pode ser verdadeira, realmente ele foi o melhor jogador do mundo em 2005, ou a oração pode ser falsa. Como, dependendo da situação, assume dois valores, a gente não está diante de uma proposição. O segundo item fala que x mais y dividido por 15 é um número inteiro. Mais uma vez estamos diante de uma sentença aberta, porque, dependendo dos valores de x e y, essa divisão por 15 pode ser inteira ou não. Então essa afirmação pode ser verdadeira ou pode ser falsa, dependendo de determinada situação. No item 3 fala que João da Silva foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000. Perceba que, novamente, é uma oração declarativa e que da forma como foi colocada é uma sentença completa, uma sentença fechada. Não deixa abertura para que ela, em determinadas situações, assuma o valor de falso e em outras situações assuma o valor de verdadeiro. Ou João da Silva foi secretário da Fazenda ou ele não foi. Então vamos para as alternativas. A gente viu que 1 e 2 não são proposições e que o item 3 é uma proposição. Portanto, na letra A ele fala 1 e 2 não são proposições. Aqui a gente já mata a questão. A gente acabou de ver que 1 e 2 realmente não são proposições. Portanto, gabarito letra A, gente. Gabarito letra A. Bora para a próxima. MPE Lagoas, técnico do Ministério Público, Copeve 2012. Bora lá ver o que a questão diz. Dadas as sentenças abaixo, é correto afirmar que, basicamente, o que a questão quer é mais uma vez saber se estamos diante de uma proposição ou não. Analisando o primeiro item, ele fala: vá estudar ou monte o seu próprio negócio. Neste caso, estamos diante de uma sentença imperativa, pois ele está dando uma ordem. Na segunda sentença, ela fala: existem políticos que não são honestos. Ora, essa sentença ela tem sujeito, ela tem predicado
e ela está relatando um fato que realmente é verdade. Ou seja, existem políticos que não são honestos, a gente sabe disso. Portanto, se é uma oração declarativa que assume o valor verdadeiro, a gente está diante de uma proposição. No item 3, já fala que: será que meu professor é competente? Perceba que ele está fazendo uma pergunta. Se está fazendo uma pergunta, estamos diante de uma sentença interrogativa. E a gente viu que a única sentença que é uma proposição é a sentença declarativa. No caso que a gente analisou, apenas o item 2 é uma proposição. Vejamos quais são as alternativas da questão. A letra A fala: apenas 2 não é uma proposição. Não, a gente acabou de ver que apenas o 2 é uma proposição. Letra B: apenas 1 e 3 não são proposições. Agora a B está falando a verdade. A gente viu que 1 não é proposição, 2 é proposição e 3 não é proposição. Então a letra B é a resposta. Bora para a próxima. Prefeitura, Novo Gama, Fiscal de Tributos, IDIB 2016. Essa aqui já é um pouco mais atual. Acerca dos princípios de raciocínio lógico, analise as seguintes afirmativas. 1. O princípio da identidade indica que uma proposição verdadeira é verdadeira e que uma proposição falsa é falsa. A gente viu que o princípio da identidade é aquela questão que o que é. É aquela questão do gato. O gato é um gato e sempre será um gato. Jamais um gato vai virar cachorro com o passar do tempo. Portanto, se uma proposição é verdadeira, ela é verdadeira. E se uma proposição é falsa, ela é falsa. E assim sempre será. Então, o item 1 está correto. O princípio da não contradição indica que nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. O da não contradição se diferencia da identidade justamente por essa questão temporal, de que, ao mesmo tempo, ela não pode assumir os dois valores. Portanto, novamente, o item 2 está correto. O item 3 fala que o princípio do terceiro excluído indica que uma proposição poderá assumir um terceiro valor lógico. Não, né, gente? A gente viu que o terceiro excluído é justamente o fato de que uma proposição não poderá assumir um terceiro valor. O próprio nome já diz, o terceiro valor é excluído, ele não existe. Não pode ter um terceiro valor lógico para a proposição. Portanto, o item está falso. Então a gente tem que 1 é verdadeiro, 2 é verdadeiro e 3 é falso. Vamos ver as alternativas da questão. A letra A fala que apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Bom, pessoal, aqui a gente já tem a resposta da questão. Realmente os itens 1 e 2 estão corretos e o item 3 está falso. Novamente, letra A. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado bastante da aula e que vocês tenham entendido muito bem essa questão de estrutura lógica, pois ela vai ser a base para as nossas próximas aulas. Fiquem de olho no canal, acompanhem as novidades e um abraço a todos. Falou, até mais!